Bispo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por estar esses dias aqui nos abençoando. Que Deus continue o usando poderosamente nesta casa. Nós o recebemos nesta noite mais uma vez com honras, porque o Senhor é um homem de Deus, é um presente de Deus para nós. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Vamos colocar em pé. Vai traduzi-lo mais uma vez, o Fleme, que é angolano, mora aqui no Brasil. Vamos aplaudir o Senhor também pela vida do Fleme. Deus abençoe. Deus abençoe. Alléluia. Aleluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Glória ao Senhor Deus. Je suis content d'être avec vous encore ce soir. Estou muito contente de estar com vocês mais uma vez esta noite. Et c'est une grande joie pour moi É uma grande alegria para mim d'être à l'église baptiste Luz de estar na Igreja Batista Luz. et de passer ces 2 merveilleuses soirées avec vous. Passar 2 noites maravilhosas com Encore une vocês. fois, merci au pasteur Mauro E muito obrigado mais uma vez ao pastor Mauro pour l'opportunité qu'il m'accorde pela de parler. oportunidade que me concedeu para À falar. Dieu soit toute la gloire, A Deus seja todo louvor, aujourd'hui et pour toujours. hoje e para sempre. Je voudrais inviter quelqu'un à joindre ses 2 mains et à célébrer la présence de Jésus parmi nous. Gostaria de convidar alguém aqui juntar as 2 mãos, batendo palma pela glória do Senhor. Prenez vos Bibles et restez debout avec moi pour la Pega a sua lecture. Bíblia, fica de pé junto comigo para ler. 2 Rois 2. E o livro dos reis, segundo livro dos reis, 2 Rois 2 à partir du verset 19. segundo livro dos reis, capítulo 2, À partir du verset 19. e a partir do versículo 19. 2 Rois 2, 19. Segundo livro dos reis, capítulo 2, versículo 19. Je vais lire. Vou ler. Les gens de la ville dirent à Élisée: Os homens da cidade disseram a Eliseu: voici le séjour de la ville est bon. Eis que é bem situada esta cidade, Comme le voit mon Seigneur. como vê o meu Senhor. Mais les eaux sont mauvaises Porém, as águas são más et le pays est stérile. e a terra é estéril. Il dit: apportez-moi un plat neuf Ele disse: trazei-me prato novo et mettez du sel. e ponde nele sal. Ils le lui apportèrent. E lo trouxeram. Il alla vers la source des eaux Então saiu ele ao manancial et il y das águas jeta du sel. e deitou sal nele. Et il dit: E disse: ainsi parle l'Éternel. assim disse o Senhor: J'assainis ces eaux. tornei saudável esta água. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Já não procederá daí morte e nem esterilidade. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que o Eliseu tinha dito. Que Dieu bénisse sa parole. Que Deus abençoe a sua palavra.
Veuillez fermer vos Bibles et rester quelques instants avec moi dans la Fecha prière. sua Bíblia, fica pouco de pé, momento comigo. Nous allons élever nos mains ensemble vers le Seigneur. Vamos levantar nossas mãos ao Senhor. Et que chacun lève la voix pour dire merci à Dieu E pour cette cada soirée. levanta a voz para dizer obrigado a Jesus por este momento. Remercions le Seigneur. Vamos agradecer o Senhor. Prie, prie. Ora, 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 ora. Agradeça ao Deus. Agradeça a Deus. Ora a Deus. Fala obrigado ao Senhor por tudo que Ele tinha feito na sua vida, que está fazendo na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus irmãos e irmãs. Agradeça a Deus. Cher Saint-Esprit, Espírito Santo, bienvenue au milieu de nous. seja bem-vindo no nosso meio. Oint chacun de nous ce soir. Unge cada de nós esta noite. Allume le feu dans le cœur de chacun. Acende fogo no coração de cada de nós. Que la puissance de la Pentecôte se déverse sur nous. Que o poder de Pentecoste seja derramado em nós. Que des malades soient guéris ce soir. Que os enfermos sejam curados esta noite. Que des problèmes soient résolus par la puissance de ton nom ce soir. Que os problemas tomem a solução pelo poder do seu nome. Que des chaînes tombent. Que as correntes caiam. Et que la gloire de ton nom se E manifeste. que a glória do seu nome se manifeste. Au nom de Jésus de Nazareth. Em nome de Jesus de Nazaré. Et que le peuple de Dieu dise plus fort Que Amen. o povo de Deus grita muito forte, amém. Veuillez vous asseoir. Pode assentar. Soyez encore une fois bénis ce soir. Seja mais uma vez abençoado esta noite. Le diable est en train de multiplier ses activités dans le monde entier intensement. E o diabo está sendo multiplicado as atividades dele pelo mundo inteiro de uma forma intensa. Sa puissance négative, sa puissance destructive est en train aussi de se multiplier dans le monde entier. O poder maligno do diabo, o poder da destruição está sendo se multiplicando no mundo inteiro. Et comme le diable multiplie ses activités et sa capacité de détruire, Como o diabo está multiplicando a sua capacidade de destruir, il est important aussi que à l'église, la puissance de Dieu se multiplie. é muito importante também dentro da igreja que o poder de Deus seja multiplicado. Parce que seule la puissance de Dieu peut contrer celle du diable. Somente o poder de Deus que possa se levantar contra o poder do diabo. Le diable n'écoute qu'un seul langage. E o diabo anda sempre ouvir só uma linguagem. Le seul langage que le diable écoute, c'est le langage de la puissance. A linguagem que o diabo obedece só a linguagem do poder. Là où il y a la puissance, Aonde há o poder, le diable recule. o diabo recua. Là où il y a la puissance, Onde há o poder, le diable tremble. o diabo trema. Et l'église de Dieu aujourd'hui a besoin de cette puissance. E a igreja de Deus hoje precisa deste poder. Les hommes et les femmes chrétiens ont besoin de cette puissance. Os homens e mulheres cristãos precisam desse poder. Et ce soir, je vais demander au Saint-Esprit de libérer sa puissance sur chacun de E vous. esta noite vou pedir pelo Espírito Santo de derramar o poder dele nesse lugar.
Et Dieu va le faire. E Deus vai fazê-lo. Il le fera certainement. E vai fazer certamente. Est-ce que quelqu'un croit-il à cela? Alguém crê nesse lugar? Comme tu le crois, donne-lui gloire en l'acclamant Como sérieusement. tu crê nessa palavra, dá uma salva de palmas muito forte. Nous sommes là pour célébrer Jésus. Nós estamos aqui para celebrar Jesus. C'est lui seul qui doit recevoir la gloire. A única pessoa que recebe a honra é Jesus. C'est lui seul qui doit recevoir le É règne. somente Ele que pode receber a honra. C'est le nom qui est au-dessus de tous les É o noms. nome que está em cima de todos os nomes que existem. C'est le nom qui est le plus puissant É nom. o nome mais poderoso. Le nom de O Jésus. nome de Jesus. C'est le nom qui sauve. O nome que salva. C'est le nom qui guérit. O nome que cura. C'est le nom qui libère. O nome que liberta. Et ce soir, E esta noite, à l'église baptiste de Lourdes, e a igreja Batista Jésus va Luz, descendre et toucher quelques vies. Jesus vai descer e tocar vidas. Et il le fera. E vai fazê-lo. Dieu est sur le point Deus está no ponto de répandre sur l'humanité entière para derramar o poder no mundo inteiro. la plénitude du Saint-Esprit, A plenitude do Espírito Santo. la puissance de la Pentecôte. O poder de Pentecostes. Et je suis convaincu, E sou convencido, comme a dit le pasteur Mauro, como o pastor Mauro disse, que vous êtes en train de passer des moments de réveil. vocês estão atravessando um grande momento de avivamento nesse Là lugar. où il y a le réveil, Aonde há avivamento, il y a la vie. há vida. Là où il y a le réveil, Aonde há avivamento, il y a la puissance. há o poder. Là où il y a la vie, Aonde há les vida, dons, là où il y a le réveil, aonde há avivamento, il y a l'exercice des dons spirituels. há manifestações de dons espirituais. Et je suis convaincu que dans cette E église, sou bem convencido, les dons spirituels vont s'exprimer os encore. dons espirituais vão se exprimir nesse lugar. Le feu du Saint-Esprit va O s'allumer. fogo do Espírito Santo vai acender nesse Et là lugar. où il y a le réveil, E aonde há o avivamento, les démons n'ont pas de place. demônio não tem lugar. Là où il y a le réveil, Aonde há avivamento, le diable ne peut pas s'asseoir o tranquillement. diabo não pode sentar tranquilamente. Là où il y a le réveil, Aonde há avivamento, il y a multiples miracles, há multiplicações de milagres, multiples guérisons. multiplicações de cura. Ce soir, Esta à noite, l'église baptiste de Lourdes, nessa igreja le batista Luz, feu du réveil va s'allumer o fogo do avivamento vai ficar aceso. et la gloire de Dieu va E a s'éclater. glória de Deus vai se explodir. Alléluia! Aleluia! Là où il y a le réveil, Aonde há avivamento, aucune puissance de malédiction ne résiste. não tem lugar ao poder de maldição. Non, ça ne peut pas résister. Não pode ter lugar. Ce soir, Esta je noite, suis venu au nom de Jésus eu cheguei aqui em nome de Jesus déraciner la puissance de la malédiction para tirar o poder da maldição, dans la vie de plusieurs gens, arrancar esse poder da vida de muita dans la gente, vie de plusieurs familles. na vida de muitas Parce famílias, que la puissance de Dieu porque o poder de Deus est là pour libérer. está aqui para libertar. Et ce soir, E esta noite il y aura beaucoup de libération. haverá muita libertação, Il y aura beaucoup de délivrance. haverá muita libertação. Celui qui croit à cela Quem crê nisso peut crier plus fort Alléluia. pode gritar muito forte, aleluia. Il y avait un homme
havia homem qu'on appelait le prophète Élisée. que se chamava profeta Eliseu. Élisée, il était le laboureur. E ele era uma pessoa Eliseu. que... Eliseu. Oui, c'est ça ce que je suis en train de dire. Oui. Eliseu, ele tinha lavras. Il était le chef d'entreprise de famille. Ele era o chefe da empresa da família. Il s'occupait de l'héritage familial. Ele tomava conta da herança familiar. Tout l'espoir de la famille était sur Élisée. A esperança de toda a família estava em cima dele. Il était l'héritier principal de la famille. Ele era o herdeiro principal da família. Donc tout l'espoir des parents était fondé sur A Élisée. esperança dos pais colocavam dentro, em cima dele. Mais voilà qu'un jour, Mas dia, le prophète Élie était en train de marcher o profeta Elias estava andando et il a rencontré Élisée. e encontrou Eliseu. Et il a pris son manteau, Tirou o manto il a jeté sur e Élisée jogou no Eliseu. et il lui a dit, suis-moi. Ele disse: segue-me. Et Élisée a laissé l'entreprise de la famille. Eliseu deixou a empresa da família. Il a laissé l'entreprise, l'héritage familial. Deixou a herança da família. Personne ne pouvait comprendre cela. Ninguém poderia entender aquilo. On l'a préparé pour cela. Foi preparado para cuidar Mais da il herança da abandonne família. cela Mas ele abandonou pour suivre Élie. para seguir Et Elias. en suivant Élie, Seguindo Elias, il commençait à faire un travail de domestique. ele fazia trabalho de empregado. La Bible dit, A Bíblia diz: quand Élie allait manger, quando Elias ia comer, Élisée prenait l'eau et versait dans ses mains pour qu'il lave ses mains. Eliseu pegava água e colocava nas mãos dele para lavar a mão. Donc il est devenu le garçon de course. Ele se tornou como empregado. Il a laissé l'héritage. Deixou a herança. Il a laissé l'entreprise de famille Deixou a empresa da família. pour verser l'eau entre les mains d'Élie, Para começar a colocar água na mão dele. pour Elias. transporter la mallette d'Élie, Para transportar a mala de Elias. pour accompagner Élie dans chaque ville. Para acompanhar Elias em cada cidade. Quand les gens le regardaient, Quando as pessoas olhavam nele, il secouait la tête. mexeva a Mais cabeça. ce n'est pas possible. Não é possível. Regardez ce verseur d'eau. Olha esse jovem. On se moquait de E lui. muita gente ria On nele. les critiquait. Ele criticava. Les gens disaient, Pessoas diziam: il n'a plus d'avenir. ele não tem mais futuro. Il n'a plus de futur. Ele não tem mais futuro. Mais voilà que Mas veja aqui, plusieurs années après, depois de muitos anos, Élie est arrivé à la fin de son ministère. Elias chegou ao fim do seu ministério. Il pose la question à Élisée. Ele faz a pergunta a Il lui Eliseu. dit, Disse: Dieu m'envoie à Bethel. agora Deus está me mandando em Betel. Toi, tu dois rester à Gilgal. E você fica aqui em Gilgal. Élisée a dit non, 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 non. Eliseu disse: não, Je ne peux pas rester à Gilgal. não vou ficar em Gilgal. Je t'accompagne jusqu'à Vou Bethel. te acompanhar até a Betel. Alors Élie a dit ok, Elias disse: sim, allons à Bethel. vamos em Betel. Ils arrivent à Bethel. Chegaram em Betel. Élie lui dit Elias disse: reste à Bethel. fica aqui no Betel. Dieu m'envoie au Jourdain, à Deus está me Jéricho. mandando em Jericó. Élisée a dit non, 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 non. Eliseu disse: não, 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 Je não. ne reste pas ici. Não vou ficar Je aqui. t'accompagne Vou jusqu'à te Jéricho. acompanhar até ao Jericó. Élie a dit ok, Elias disse: ok, allons à Jéricho. vamos então. Ils arrivent à Jéricho. Chegaram em Jericó. Élie dit à Élisée, Elias disse a Eliseu: maintenant, agora demande-moi peça-me ce que tu veux que je te o que donne tu quer que eu te dou, avant que je ne sois enlevé. antes de eu ser arrebatado. Demande-moi. Pede. Élie a vu, Elias viu il a vu que Élisée est resté persévérant. que Eliseu ficou perseverante. Élisée ne veut pas lâcher. Não vou largar. Il a lui dit que
demandes-tu? O que tu queres? Que veux-tu que je fasse pour O toi? que tu queres que eu te dou? Élisée va dire, Eliseu disse: donne-moi la double portion de ton me dá esprit. a dobra porção do seu espírito. Élie a dit, non, 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 c'est trop. Elias disse: é muito. Je ne peux pas faire ça. Não posso fazer isso. Mais, si tu me vois se enlever, você me ver cela arrebatado, t'arrivera. isso vai acontecer. Mais si tu ne vois pas, Mas se não me cela ver, n'arrivera pas. isso nunca vai acontecer. Pendant qu'il marchait, Quando estavam caminhando, Élie enlève son manteau. Elias vai tirar o seu Ils manto. sont devant le Jourdain. Chegaram na frente do Il n'y a pas de Jordão. pirogue pour traverser. Não tinha barco para Il atravessar. n'y a pas de navire pour Não traverser. tinha barco para atravessar. Ils font un miracle Ele viu um milagre. pour traverser le Jourdain. Tinha que ter milagre para Je suis atravessar. déjà arrivé à cet endroit plusieurs fois. Eu já cheguei nesse lugar várias On vezes. nous a montré que le miracle s'est passé quelque Nos part là. mostraram que aqui onde aconteceu o milagre, Il a pris sa veste. ele pegou, Comme il n'y a pas de barque, não tinha barco il faut un miracle. e precisava Il milagre. frappe sur les eaux. Vai bater nas Les eaux águas, se séparent. as águas se La loi abrem. naturelle a été suspendue. A lei natural foi suspensa. La loi naturelle a été modifiée. A lei natural foi modificada. La loi naturelle a été maîtrisée. A lei natural foi dominada. Ce soir, Esta toutes noite, les lois naturelles dans ta vie todas as leis naturais na sua sera vida suspendue, vai ser suspensa, sera modifiée, vai ser modificada, sera contrôlée. vai ser Ce controlado. qui est impossible aux hommes O que é impossível nos est homens possible à Dieu. é possível a Deus. Car la Bible A déclare, Bíblia disse: tout est possible à celui qui croit. tudo é possível naquele que crê. Il a frappé sur les eaux. Ele bateu nas águas, Les eaux se séparent. as águas se separaram, Les deux traversent. os dois atravessaram. Quand ils arrivent de l'autre côté, Quando chegaram no outro lado, les eaux reviennent. a água voltou Et normal. pendant qu'ils marchaient, E quando andavam, le char de feu descendu du ciel e carona de fogo desceu, avec un grand bruit, com muito barulho, avec un tourbillon. com muito barulho. Pendant qu'Élisée regardait, Quando Eliseu olhava, Élie commence à monter. Elias começou a subir. Élie commence à monter. Elias começou a subir. Élie commence à monter. Começou a subir. Élisée crie, Eliseu grita: mon père, meu pai, mon père, meu pai, char d'Israël garoto de Israel et sa cavalerie, e cavaleiro, tu me laisses você me seul, deixou tu sozinho, m'abandonnes. você me Mon abandonou. père, Meu pai, mon père. meu pai. Élie ne parle pas. Elias não falava. Il continue à Ele monter. continua a subir. À une certaine distance, Numa longa distância, il prend son manteau, ele pega a veste, il jette le manteau ele joga. et le manteau tombe au O sol. manto caiu. Élisée court, Eliseu corre, il ramasse le ele manteau. apanha. Dès qu'il touche le manteau, Logo que ele tocou, quelque chose se passe en lui. alguma coisa aconteceu Dès nele. qu'il touche le manteau, Logo que ele tocou, une situation change dans sa uma vie. situação mudou na Je vida. déclare ce soir, Estou declarando esta noite, l'onction qui coule ici a unção que está derramando va aqui changer l'histoire de quelqu'un, vai mudar a história de alguém, va changer ta vie, vai mudar a sua va vida, changer ta maison, vai mudar a sua va casa, te guérir, vai te curar, va te libérer. vai te libertar. L'onction de Dieu, A unção de Deus c'est la puissance de Dieu. é o poder de Deus. L'onction de A Dieu, unção de Deus c'est la capacité é surnaturelle. a capacidade sobrenatural. Rien ne résiste à l'onction, Não resista à unção. ni la maladie, Seja ni doença, le problème, seja problema, ni la stérilité. seja esterilidade. Rien ne résiste à l'onction. Nada não resista ao poder. Ce soir, Esta noite tu ne rentreras pas não vais voltar tel que tu es venu. da forma que você Tu entrou aqui. partiras d'ici Vai voltar daqui avec ton miracle, com seu milagre, avec ta guérison, com a sua cura, avec ta délivrance. com a sua Criez plus libertação. fort, Alléluia. Aleluia! Allez-y, acclamez plus fort. Bate as palmas muito forte.
Il a touché à l'onction. Ele tocou na unção. Il a touché au manteau. Ele tocou no manto. Le manteau d'Élie O manto de Elias a transféré l'onction. transferiu a unção. Le manteau d'Élie O manto de Elias a communiqué l'onction. comunicou a unção. Le manteau d'Élie O manto de a Elias changé sa position. mudou a posição dele. L'onction change la position. A unção muda a posição. L'onction change les statuts. E a unção muda estatuto. L'onction transforme la vie. A unção transforma a vida. L'onction brise le joug. A unção quebra jugo. Et ce soir, E esta noite, tous les jours seront brisés. todo jugo vai cair. J'ai dit tous les jours seront brisés. Eu disse, todo jugo vai ser quebrado. La puissance de Dieu O poder de Deus va faire reculer la puissance du diable. vai fazer recuar o poder do diabo. La puissance de Dieu O poder de Deus va amener des cantiques nouveaux dans ta bouche. vai trazer louvores novos na sua boca. En rentrant ce soir, Quando vais voltar tu esta noite na sua chanteras un casa, cantique nouveau. vais cantar louvor novo. En rentrant chez toi ce soir, Quando voltar na sua tu casa, danseras pendant que tu vai rentreras. dançar caminhando. En rentrant chez toi ce Quando soir, voltar na sua tu casa, sauteras de vai joie. pular da alegria. Jésus-Christ est Seigneur. Porque Jesus é o Senhor. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus é o Senhor. Lève les mains, dis Alléluia. Fala aleluia. Il a pris le manteau. Ele pegou manto. Il a déchiré ses vêtements. Ele rascou roupa dele. Il a pris le manteau d'Élie, il l'a porté. Pegou o manto de Elias, vestiu. À la minute même, No mesmo momento, ce n'est plus le même homme. não era mais o mesmo homem. Tout a changé en lui. Tudo mudou nele. Son langage a changé. A linguagem, a forma de falar mudou. Sa façon de voir les choses a A changé. forma de ver as coisas mudou. Même sa démarche a changé. Mesmo seu andar mudou. Ce soir, Esta noite, quelque chose va changer en toi. alguma coisa vai mudar em você. Ce soir, Esta noite, ta vision va changer. a sua visão vai mudar. Ce soir, Esta noite, ton langage va a changer. sua linguagem vai Tu mudar. parleras le langage de Dieu. Vais falar a língua de Deus. Tu parleras le langage de la Vai victoire. falar a língua de Deus da Le langage des vitória. miracles. A língua de milagre. Ce soir, Sexta tu noite, sauteras de joie. você vai pular da alegria. Ce soir, Esta tu noite, vas crier de joie. você vai gritar alegria. Parce que ce soir, Porque esta noite, quelque chose de nouveau va arriver. porque alguma coisa nova vai acontecer na sua vida. Il a mis le manteau. Usou o manto. Il rentre par le même chemin. Ele volta no mesmo caminho. Ce soir, Esta noite, toi aussi tu vas rentrer par le même chemin. vai voltar também no mesmo caminho que te trouxe aqui. Le même chemin que tu as pris pour venir ici. O mesmo caminho que você pegou para chegar até aqui. C'est le même chemin que tu vas prendre le retour. É a mesma estrada que você vai pegar para Mais voltar. cette fois-ci, Mas dessa vez, c'est un chemin de retour avec les miracles. é um caminho de regresso com milagre. Alléluia. Aleluia. Il rentre par le même chemin. Ele volta no mesmo caminho. Il arrive devant les eaux. Quando chega à frente das águas do rio, Comment traverser? vai atravessar como? Il se rappelle Ele se lembrou que son maître que o a mestre utilisé dele le manteau. usou o manto. Il a frappé. Ele pegou, Lui bateu aussi. nas águas. Lui aussi, Ele também il prend aussi le manteau. pegou o mesmo Il dit, manto. où est le Dieu d'Élie? Cadê o Deus de Elias? Il frappe sur les eaux. Ele bateu nas Les eaux águas. se séparent. As águas se Ce abriram. soir, Esta noite, quand tu rentreras, quando vais tu voltar, prendras le manteau. vai pegar o manto. Où est le Dieu de Mauro? Cadê o Deus do pastor Mauro? Fais le miracle. Aparece! Fais le miracle. Apareça! Fais le miracle. Apareça! Fais le miracle. Apareça!
Le pasteur Mauro m'a raconté son témoignage O pastor Mauro me contou o testemunho dele. de sa guérison du cancer. Da cura do câncer. Le même Dieu qui l'a guéri, O Deus que lhe curou il va guérir quelqu'un ce soir. vai curar também essa noite. Jésus est le même. Jesus Cristo é o mesmo. Hier, Ontem, aujourd'hui, hoje et éternellement. e para Il sempre. n'a pas changé. Não mudou. Ce soir, Esta il noite, est capable ele é de capaz. faire ce qu'il a fait hier. Vai fazer o que ele fez ontem. Si tu crois, Se você crê, tu verras la gloire de Dieu. vai ver a glória de Deus. Alléluia. Aleluia. Il frappe sur les eaux. Ele bateu nas águas. Les eaux se séparent. As águas se abriram. Il traverse. Ele atravessou. Maintenant, je commence ma prédication. E agora estou vendo bem claro agora. Dès qu'il traverse, Logo, atravessando, les habitants de la ville e os moradores da cidade de Jéricho, de Jericó c'est des gens qui le connaissaient, são pessoas que lhe conheciam, mais qui se moquaient de lui, mas que zombava ele, qui le prenaient pour un bon que rien. ele pegava como qualquer pessoa. Mais maintenant, Mas agora ils ont vu, viram, ce n'est plus le même homme. não é a mesma pessoa. Quand Dieu touche quelqu'un, Quando Deus toca alguém, sa vie change. a sua vida muda. Quand Dieu touche quelqu'un, Quando Deus toca alguém, son existence a change. sua existência muda. Ce soir, Esta noite, Dieu va toucher la vie de quelqu'un. Deus vai tocar a vida de alguém. Ce soir, Esta noite, Dieu va toucher ta vie. Deus vai tocar a sua Dieu vida. va toucher ta vie. Deus vai tocar a sua vida. Est-ce que tu es prêt à cela? Você está pronto para isso? Les gens de la ville sont venus. Os moradores da cidade vieram, Ils se sont mis à genoux. se ajoelharam, Ils lui ont dit, lhe falaram: le séjour est bon, agora a moradia tá bom, mais les eaux sont mas mauvaises. as águas Sont mauvaises. são más. Le pays est malade. E o país está doente. Le pays est stérile. O país está muito doente, estéril. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque Não chose? pode fazer alguma coisa? Écoutez-moi bien. Escuta-me bem. Élie, Elias c'était le grand prophète. era grande profeta. Il a fermé le ciel. Ele fechou o céu 3 ans et 6 mois. 3 anos e 6 meses Sans pluie. sem chuva. Élie, Elias, 3 ans et 6 mois après, e 3 anos e 6 meses depois, il a ouvert le ciel. ele abriu o céu. Il a fait descendre le feu. Ele derramou. C'est un grand prophète. Grande profeta. Mais ce que Élie n'a pas pu faire, Mas o que Elias não fez c'était guérir Jéricho. é curar Jericó. Parce que Jéricho était malade. Jericó era doente. Jéricho était dans la malédiction. Jericó estava na maldição. Josué avait maudit Jéricho. Josué amaldiçoou Jericó. Et la malédiction de Josué A maldição de est Josué restée pendant des centaines d'années. ficou gerações e gerações. Personne n'a libéré Jéricho. Ninguém curou Jericó. Même Élie, Seja avant Elias, de monter au ciel, antes de subir, la dernière ville qu'il a foulée, e a última cidade que ele pisou c'est Jéricho. foi Jericó. Mais il a laissé Jéricho Mas malade. deixou Jericó Malgré doente. son onction, Seja como for o poder que ele malgré sa tinha, puissance, o poder que ele tinha, il n'a jamais guéri Jéricho. ele nunca curou Jericó. Mais c'est son serviteur, Mas o servo dele, son disciple, o discípulo celui qui dele, a eu double d'onction. que recebeu dobro porção, Avec la double onction, com a dobro porção, il va guérir Jéricho. ele vai curar Ce Jericó. soir, Esta noite, je parle estou falando d'un Dieu vivant. de Deus vivo. Ce n'est pas le Dieu de double portion. Não é Deus de dobra La proporção. Bible dit, A Bíblia diz, avec Jésus, com Jesus, c'est l'onction sans mesure. a unção sem medida. Il n'y a pas de mesure. Não tem medida. C'est la plénitude. É a C'est plenitude. le débordement. É a plenitude. Ce matin, ce soir, Esta noite, ça va déborder. isso aí vai derramar aqui. Ça va déborder. Vai transbordar aqui. Ça va déraciner. Vai e cavar tudo. Élisée a dit, Eliseu disse: montrez-moi la source. me mostra onde que está a fonte d'água. Amenez-moi un plat neuf avec du sel. Traga uma tigela
com On lui sal. amène un plat neuf avec du sel. E trouxeram tigelão com sal. Il dit, où est la source? Cadê a fonte? Et il part à la source. Ele foi até a fonte. Il dit, Ele disse: ainsi parle l'Éternel. assim disse o Senhor. Il jette Ele jogou du sel dans la o source. sal nas Il águas. dit, j'assainis ces eaux. Ele jogou. Il n'y aura plus de mort. Diz que não haverá mais a morte. L'eau ne sera plus mauvaise. E a água não vai ser mais Le má. pays ne sera plus stérile. O país não vai ser mais estéril. La Bible dit, A Bíblia disse: dès qu'il a prononcé ces paroles, depois de pronunciar essas la palavras, malédiction est no partie. mesmo momento a maldição Je sumiu. suis venu ce soir. Eu vi esta Je noite. suis ici ce soir Estou aqui esta noite pour dire à quelqu'un, para falar para alguém, au nom de Jésus, em nome de Jesus. je pars par l'Esprit E estou falando pelo à Espírito, la source de ta vie. a fonte da sua vida. Là où il y a des malheurs, Onde que está la problema? source de tes problèmes, A fonte do seu la problema. source de ta maladie, Fonte da sua la doença. source de tes difficultés. Fonte de sua Je pars dificuldade. dans cette Estou source. falando agora. J'utilise le sang de Jésus Estou usando o sangue et de Jesus. j'assainis ta vie. Eu estou assenhando. J'enlève la malédiction. Estou tirando a maldição. J'enlève la maladie. Estou tirando a doença. J'enlève la situation Estou compliquée. tirando situação Et je difícil. déclare ce Eu soir, estou declarando esta noite. j'assainis ta vie. Estou assenhando a sua J'assainis vida. tes É affaires. teu negócio. J'assainis ta maison. A sua casa. Reçois ton miracle ce Receba soir. seu milagre agora. Reçois ta guérison ce soir. Receba sua cura Reçois agora. ta délivrance ce soir. Receba sua Au libertação. nom de Em Jésus, nome de Jesus. sois libéré. Seja livre. Sois libéré. Seja livre. Sois libéré. Seja livre. Maintenant même. Agora. Maintenant même. Agora. Il a enlevé la malédiction. Ele tirou a maldição. Une malédiction générationnelle. Uma maldição de geração em geração. Élisée a coupé cela. Eliseu cortou. Jésus-Christ à la croix, Jesus na cruz. il a dit, Ele disse: Père, Pai, tout est accompli. tudo está certo. Le sang a coulé. O sangue derramou. Il nous a rachetés. Ele arrancou a De la maldição. malédiction de nos familles. A maldição da família. De la malédiction des ennemis. A maldição da família. Jésus nous a rachetés. Jesus arrancou. Et en rachetant E l'humanité, arrancando essa maldição, le diable ne peut plus te o mettre prisonnier. diabo não pode mais te tocar. Tu n'es plus prisonnier. Você não é mais de Parce que preso. Jésus t'a Porque racheté. Jesus te resgatou. Ce soir, Esta noite c'est l'accomplissement de l'œuvre de é la croix. cumprimento da obra da cruz. Ce qu'il a fait à la croix, O que ele fez na tu cruz, vas le vivre ce soir. vais viver aquilo esta noite. La puissance de la guérison, O poder da cura, la puissance de la o délivrance. poder da libertação. Jésus nous a rachetés. Jesus nos resgatou. Il nous a rachetés des mains du diable. Ele nos resgatou da mão do diabo. Et il a dit, tout est accompli. Ele disse: agora tudo está certo. Tout est accompli. Tudo está certo. Tout est accompli. Tudo está certo. Et comme tout est accompli, Como tudo está certo, quelles que soient les malédictions de ta famille, seja como for a grandeza da maldição da sua família, aujourd'hui c'est la fin. hoje é o último momento. C'est la fin. Acabou. C'est la fin. Acabou. C'est la fin. Acabou. Tu n'hériteras pas les malédictions de tes Você parents. não é herdeiro da maldição da sua família. Non, Não, non, não, non. não. Toi, tu es un enfant de Dieu. És o filho de Deus. Toi, tu es racheté par le sang. Você foi resgatado pelo sangue. Aucune malédiction ne peut t'avoir. Nenhuma maldição vai te tocar. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. j'enlève toute la malédiction. Estou tirando toda a maldição. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. j'amène la vie. Estou trazendo a vida. La vie. 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 A vida. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Alléluia. Aleluia.
Je sens l'Esprit de Dieu descendre. Estou sentindo o Espírito de Deus descendo. Les anges sont en train de descendre. Os anjos estão descendo. Je vois des anges habillés en médecins. Estou vendo os anjos vestidos de roupa de Ils médicos. sont en train de toucher beaucoup de corps malades. Estão tocando muitas pessoas que estão doentes. Je vois des anges descendre de ce côté. Estou vendo os anjos descendo nesse lado. Ils brisent les chaînes. Está quebrando todas as correntes. Ils libèrent les gens de la malédiction. Está tirando a maldição da gente. Je vois les anges aller vers là-bas. Estou vendo os anjos lá no fundo. La gloire de Dieu A descend. glória de Deus está descendo. Pendant que je No parle, momento que estou je falando, vois la lumière aller estou vendo a luz lá em Une cima. grande lumière de Dieu. A luz de Deus lá em cima. Les ténèbres sont en train de partir. As trevas estão La maladie est en train de sumindo. partir. A doença está La saindo. lumière est en train de A jaillir. luz está entrando. Pendant que je No parle, momento que estou falando, l'Esprit de Dieu est sur ma o tête. Espírito de Deus está na L'huile minha est sur ma cabeça. tête. O óleo está Le na minha Saint-Esprit cabeça. est sur ma O tête. Espírito Et Santo está na l'Esprit minha de Dieu me dit, O Espírito de Deus me disse: aujourd'hui, hoje c'est un jour o nouveau. dia novo. Un jour nouveau. É o dia novo. Un jour nouveau É o pour dia quelqu'un. novo. Une saison nouvelle Dia novo. commence. Une saison nouvelle. Agora está começando coisas novas. Une saison nouvelle. Coisas novas. Une saison nouvelle pour l'église baptiste. Coisas novas para essa igreja. Une saison nouvelle pour les femmes de cette église. E uma nova coisa para as mulheres dessa Une igreja. saison nouvelle pour les jeunes de cette E église. uma novas coisas para os jovens dessa igreja. Une saison nouvelle pour les hommes de cette église. E uma coisa nova para os homens dessa igreja. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Alguma coisa nova está chegando. Je prophétise de la part Estou de Dieu. profetizando da parte de Deus. Cette ville sera secouée Essa cidade vai se par le mexer réveil qui va sortir de cette pelo église. avivamento que vai acontecer Je aqui. prophétise Estou le profetizando réveil de cette église. avivamento dessa Va igreja. secouer cette ville. Vai mexer essa Le cidade. réveil de cette église Avivamento dessa va igreja secouer les ténèbres dans vai cette ville. mexer as trevas dessa À cidade. partir de cette A église, partir dessa igreja, un vent nouveau va souffler dans o cette ville. vento novo está soprando nessa Je igreja. parle comme un Estou prophète. falando como Je profeta. parle comme un prophète. Estou falando como La profeta. ville ici sera secouée. Essa cidade vai se mexer. Les chaînes vont tomber. As correntes vão Le cair. diable va tomber. O diabo vai Les cair. démons vont O tomber. demônio vai cair. Cette ville Essa cidade sera secouée. vai se mexer. Cette ville Essa cidade sera secouée. vai se mexer. Pendant que je parle, No momento que estou les falando, anges sont descendus dans la os ville. anjos desceram nessa cidade. Pendant que je parle, No momento que estou falando, les anges sont dans la ville. os anjos são da Il cidade. y a un vent qui souffle dans Há la ville. vento que está soprando na Il cidade. y a un vent qui souffle. Vento que está soprando na cidade. Rendei abacondo shikaraba. Oraba shikarabara shikara. Robo shikarabara Dans les shikara. maisons des féticheurs, Na casa dos feiticeiros, le feu s'allume dans leurs o maisons. fogo está aceso. Dans les maisons des Na sorciers, casa do feiticeiro, le feu s'allume dans cette o ville. fogo está aceso. La ville est réveillée. A cidade está liberta. Cette ville est libérée. A cidade está liberta. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Alguém pode se ficar de pé. Proclame la libération de la ville. Começa a proclamar a liberação. Proclame la délivrance de la A ville. libertação dessa cidade. Proclame la guérison de la ville. Declara a cura dessa cidade. Yenderebe, Yeba kondo shikarabara. Rakarobobo, O rabashikarabara. Shekendereba, O rabashindarabarabara. Yedereba la she, O rabashikarabara. Reba la shako. O rabashikarabarabara. Il y a une nouvelle génération Uma nova geração qui va sortir de cette église. que está saindo nessa igreja.
Des hommes et des femmes de feu. mulheres e homens de fogo, Remplis du Saint-Esprit. e cheios do Espírito Santo, Qui vont allumer le feu dans la que ville. vão acender fogo na cidade. Quand je regarde dans les yeux, Quando estou vendo, je vois le feu dans la ville. estou olhando a cidade que está Je acesa vois le agora. feu dans la ville. Estou vendo fogo na Le cidade. diable est tombé dans cette ville. O diabo caiu nessa La cidade. sorcellerie est tombée dans cette A ville. bruxaria caiu nessa cidade. Criez plus fort, alléluia. Grita muito forte, aleluia. Encore. Mas, grita mais, aleluia. Je suis en train de voir Tô vendo dans vos lieux de travail. no lugar que você trabalha, Vous allez amener de feu dans vos lieux de travail. você vai levar fogo no seu emprego. À l'université, Na universidade, je vois des étudiants amener le feu à tô l'université. vendo os estudantes estão levando fogo. Quand tu marcheras, Quando você está andando, le feu va être avec o toi. fogo vai estar junto Quand tu contigo. entreras au bureau, Quando vai chegar no le feu escritório, va être avec o toi. fogo vai estar contigo. La présence de Dieu est A forte ce soir. presença de Deus está aqui nesse lugar. Lève les deux mains plus fort. Levanta as suas mãos muito forte. Je prêche Estou pregando comme Élie como Elias, a laissé le manteau. e que a deixou Eliseu. seu manto a Eliseu. Ce soir, Esta je suis noite, là comme Élie. eu estou aqui como Ce Elias. qui est en moi, O que está dentro de mim, je vais vous le déposer. eu vou colocar em Ça cima va de changer vocês. l'histoire de vos vies. Vai mudar a história da sua vida. Recevez le feu. Receba o fogo. Garde les mains levées. Suas mãos bem levantadas. Les musiciens, Os músicos, garde les mains levées. Cher Saint-Esprit, Espírito Santo, cher Saint-Esprit, Espírito Santo, multiplie multiplica la puissance du réveil dans cette o église. poder nesse lugar. La puissance du réveil, O avivament. poder do avivamento. Multiplie cette puissance. Multiplica esse poder. Que ce ministère Que esse ministério soit le centre du réveil et des miracles dans que cette cité. seja o centro de milagre e de avivamento nessa cidade. Si tu le crois, dis Amen. Se você está acreditando nisso, fala amém. Dieu me dit, Deus está me dizendo. des expériences nouvelles vont arriver dans As cette église. experiências novas vai acontecer na sua vida. Si Dieu veut que je revienne même dans une année, Se Deus quiser para eu voltar aqui depois de um ano, ce que je dis ici, je viendrai le trouver. o que estou falando aqui, vou vir encontrar acontecendo. Des choses extraordinaires Coisas extraordinárias. vont arriver par vos mains. Vai acontecer nas suas mãos. Vous verrez des miracles à travers vos mains. Vocês vão tocar milagres. Vous déclarerez des choses, ces choses vont arriver. Vão declarar as coisas e vai acontecer. Ce que j'ai reçu de Dieu, O que eu recebi de Deus, je vous le donne. estou entregando a vocês. Recevez cela. Receba agora. Recevez cela. Recebe agora. Que l'huile coule sur vous. Que azeite do Espírito Santo derrama-se em cima de Que você. l'huile coule sur vous. Que óleo derrama-se em cima de você. Que le feu s'allume. O fogo seja aceso. On va chanter Agnus Dei. Vamos cantar o louvor que ele gosta muito. Você sabe.
Poderoso, poderoso nosso Deus. Isso. Nos mains levées, Nós as mãos levantadas, nous allons chanter comme un seul homme. vamos cantar como uma pessoa Pendant qu'on va só. commencer à chanter, Vamos começar a cantar. beaucoup de miracles vont commencer. Quando vamos começar a cantar, vai acontecer milagres. Chante plus fort. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Lève les mains. Aleluia. Élève les mains. Levanta as mãos. Ceux qui ont besoin de faire de nouvelles expériences du baptême du Saint-Esprit vont venir ici. O que queiram passar numa experiência nova com o Espírito Santo, pode passar aqui em frente. Ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, Se você quer seja batizado do Espírito Santo, ceux qui veulent recevoir le manteau, se você l'onction, quer receber o manto, a unção, et ensuite après je vais prier pour les malades. e também depois vou orar para os doentes. Approchez. Vem aqui. Você que quer receber o manto de Elias, passa aqui em frente. Quer receber a unção do Espírito Santo, passa aí em frente. Tout le monde encore les mains levées. E vamos levantar nossas mãos. Et on rechante le cantique. Podemos continuar.
Élevez vos mains. Levanta as mãos. Yes. Yes. Muito forte, muito forte. Gardez les mains levées vers moi. Com as suas mãos levantadas. En élevant les mains, c'est un signe d'abandon. E levantando as mãos é sinal de dizer: eis-me aqui o Senhor. Seigneur, je m'abandonne à toi. Estou me entregando a Ti, Senhor. Donc à chaque fois que nous levons les mains, Cada vez que você levanta as mãos, c'est pour dire, Seigneur, je m'abandonne à é para toi. você dizer que, Senhor, eis-me aqui nas suas mãos. Donc lève tes mains Levanta as suas mãos et je vais prier. e vou orar. Père, Pai, glorifie ton nom ce soir. glorifica seu nome esta noite. Glorifie ton nom. Glorifica seu nome. Que le vent du Saint-Esprit souffle Que devant o eux. vento do Espírito Santo sopra nesse lugar. Que le manteau de Dieu tombe sur vous. Que o manto de Deus cai em cima de você. Maintenant même. Agora mesmo. Maintenant même. Agora mesmo. Que la pluie du Saint-Esprit tombe Que sur a vous. chuva do Espírito Santo caia em cima de você. Soyez remplis du Saint-Esprit. Seja cheio do Espírito Santo. Soyez revêtus du Saint-Esprit. Seja revestido do Espírito Santo. Recevez le feu du Saint-Esprit. Receba o fogo do Espírito Santo. Recevez le feu. Receba fogo, 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 fogo. Saint-Esprit, Espírito Santo, touche, toca, touche, toca, touche. toca. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Seja batizado do Espírito Santo. Parlez dans les nouvelles E langues. fala em novas línguas. Parlez les nouvelles langues. Fala em novas línguas. Parlez les nouvelles Fala langues. em novas línguas. Parlez les nouvelles Fala langues. novas línguas. Recevez le Saint-Esprit. Receba o Espírito Santo.
Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Espírito Santo, Touche. toque, 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 Take it. 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 Jesus' name. Take it. toque, Take it. toque, Take it. toque, Take it. toque. Reçois. Receba, Reçois. receba, Yenderebarashika. Take it. receba, Take it. receba, Oh yes. Take it. receba, 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 Reçois cela. receba, Reçois. receba, Reçois la puissance. receba o poder, Reçois la receba o puissance. poder, Reçois la puissance. receba o poder, Reçois la receba o puissance. poder. Feu. Fogo, 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 Feu. fogo. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo. Chantez, chantez. Louva, 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 louva. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno Feu. de louvor, Fogo, Feu. digno fogo. de louvor. Feu. fogo, Feu. Garde les mains levées. levanta as mãos. Si quelqu'un est malade maintenant, Se alguém está doente, qu'il touche là où il a mal. pega no lugar que você está sentindo dor. Même si moi je ne te touche pas, Mesmo que não vou te tocar, la main de Dieu va te toucher mas là a où mão tu de Deus vai te tocar. Si tu es malade, touche là où tu as mal. Você que está doente, coloca a sua mão no lugar que você está sentindo La doente. puissance de la guérison va O traverser. poder da cura vai atravessar. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. quel que soit le nom de la maladie, Qualquer seja o nome da doença,
Il y a un nom au-dessus de chaque Mas maladie. há nome em cima de cada Le doença. nom de Jésus est au-dessus du O cancer, nome de Jesus que Au-dessus está du em cima sida. de câncer au-dessus de e que l'infirmité. está em cima de qualquer Je doença. déclare au nom de Estou Jésus declarando em nome de la Jesus guérison dans vos corps a immédiatement. cura agora no seu corpo. Immédiatement. Je Imediatamente. chasse la maladie. Estou chutando a Je doença. chasse Estou l'infirmité. tirando a Reçois enfermidade. ta guérison maintenant. Receba a sua cura Reçois agora. ta guérison maintenant. Receba a sua cura Au agora. nom de Jésus. Em nome de Que Jesus. la guérison dans ton Que a corps. cura entra no seu corpo. Reçois ta guérison. Receba a sua Je cura. chasse le cancer. Estou chutando Je chasse câncer. le sida. Estou tirando o Je sida. chasse le Estou diabète. tirando o diabetes. N'importe quelle maladie. Qualquer seja o nome Le da nom de doença. Jésus est au-dessus Em de nome toute de maladie. Jesus está em cima de todas as doenças. Reçois ta guérison. Receba a sua cura. Maintenant même. Maintenant même. Agora mesmo. Maintenant même. Agora mesmo. Maintenant même. Agora mesmo. La guérison est là. A cura entrou na sua vida. Acclamez Dieu pour vos miracles. Uma linda salva de palmas pelo seu milagre. Retournez à vos places. Pode voltar no seu lugar. Asseyez-vous. Volta no seu lugar e senta. Asseyez-vous. Pode sentar. Amenez-le-moi ici. Levanta. Les Levanta. hommes, transportez-moi ce monsieur. E levanta ele para passar com ele aqui em frente. Amenez-le ici devant. Que passe aqui em frente, que sobe aqui no púlpito. Traga ele aqui em cima. Amenez-moi celui-là. Venez ici, montez ici vite. Pode subir. Amenez-moi celui-là. O irmão também. Sim, Venez avec. pode vir. Qu'est-ce qui se passe en vous? O que está acontecendo contigo? A presença de Deus nesse lugar é muito grande. Approchez ici vite. Encosta aí. Lève les deux mains. Levanta as mãos. Il a dit que la présence de Dieu dans cette église. Très fort. Il est de cette église? Você é dessa igreja? Não, donc il n'est pas de cette église. Vous êtes donc un visiteur. C'est un visiteur. Donnez-lui le micro. Vous êtes un visiteur. Estou visitando hoje, a primeira vez. Aujourd'hui, c'est la première fois. Il faut rester ici. Tem que ficar mesmo aqui, permanecendo aqui. C'est ton pasteur. É o seu Désormais. pastor a partir de hoje. Il sera ton pasteur. A presença de Deus aqui é muito grande, é gloriosa. Milagres e prodígios aconteceu nesse lugar. Acclamons le Seigneur. Relevez-le encore. Levanta ele de novo. Levanta ele de novo. Comme Élie, Como Elias. donnant son manteau à Élisée. E Deus entregou o manto dele a Eliseu. Ta vie va changer. A sua vida vai Acclamons le mudar. Seigneur. Come Uma on. linda salva de palmas. Relevez-le encore. Levanta mais de novo. À dater d'aujourd'hui, A partir de hoje, ta vie change. a sua vida mudou. À dater d'aujourd'hui, A data de hoje, tu es un homme nouveau. você é homem novo. Une bonne dose d'onction. Homem novo. Take it again. Acclamons le Seigneur. Uma linda salva de palmas. Et vous? Qu'est-ce qu'il y a? O que está acontecendo? Estou um pouco tonto só.
Qu'est-ce qu'il dit? Il n'arrive pas à parler. Toc toc. Oh 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 oh. Relevez-le encore. Ele faz levantar de novo. Vite, 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 vite. Rápido. Micro vite. Ça va? Tá tudo bem? Tudo bem. Qu'est-ce qui se passe? O que está acontecendo? Nada, tô bem, graças a Deus. Je suis bien, ça va. Ça va? Bem. Tu sens la présence de Dieu? Você está sentindo a presença de Deus? Regarde-moi. Olha para mim. Regarde ma main. Olha a minha mão. Fixe ma main. Olha bem a minha mão. Que la gloire de Dieu descende Que a sur toi. glória de Deus desça em cima de você. Oh, acclamons le Uma linda Seigneur. salva de palmas. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Holy is the Lord. name. In English, holy is the name. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Holy is your name. Vous allez bien, vous? Your name. Ça va, venez, venez. Venez ici. Pode subir. Je vais terminer, venez. Holy, Holy are you, Lord God? are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb. Holy is your name. Holy is your name. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Ça va? Holy is your name. Tudo bem? Tudo bem? Qu'est-ce qui se passe? O que está acontecendo? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi ce soir? Viens, viens. Vem aqui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi ce O soir? que Deus fez para tu esta noite? Qu'est-ce qui s'est passé quand la O gloire que de Dieu... aconteceu quando eu estava orando para você? Lève les deux mains. E levanta suas mãos. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? O que você quer que Deus faça para ti? Poder. Batismo com fogo. Batismo com fogo. Et le baptême du feu. Le baptême du feu. Une très bonne demande. É uma boa coisa que você pediu. Père, Pai, répands ta puissance sur cette dame. e o seu poder na vida dessa mulher. Que le feu s'allume dans sa vie. Que o fogo do Espírito Santo seja aceso Le nesse corpo. baptême du O Saint-Esprit. batismo do Espírito Santo. Reçois cela. Receba Maintenant même. agora mesmo. Acclamons le Seigneur. Uma linda salva de Ça palmas. va? Et vous, ça va? Micro. Tá tudo bem? Quand vous êtes couché là, qu'est-ce qui s'est passé en vous? E quando você estava deitado aí, o que aconteceu? Fui transportado para outro lado. Et donc je me suis vu transporté. Qu'il répète ça Pode autre fois. falar? É uma glória muito grande. É um poder glorioso. Não tem explicação. Deus está aqui. Et ce que j'ai senti, il n'y a pas d'explication. Aleluia. C'est la visitation de Dieu. Poder. É a visitação de Deus. Aleluia. É um poder. Un jour nouveau dans ta vie. Dia novo na sua vida. Eu creio. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, il faut laisser. Tudo que não glorifica o nome de Deus na sua vida, você tem que deixar. Mène une nouvelle vie. Agora leva uma nova vida. Et ça, c'est ton église. E aqui é a sua igreja. Accueillons ce nouveau Vamos membre. receber o novo membro nessa igreja.
Levons les mains, disons Alléluia. Levante as mãos, vamos gritar aleluia. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Nous allons nous revoir prochainement. Je les ai appelés de monter si tu n'as Ah. pas prié pour eux. Ça va? Tudo bem? Qu'est-ce que vous ressentez là? O que você está sentindo? O que você quer? Eu senti a doce presença de Deus. J'ai senti la présence de Dieu. Je disais au pasteur Mauro hier, Ontem estava falando com o pastor Mauro. j'ai beaucoup aimé cette église. Eu amei muito essa igreja. C'est une église sensible. É uma igreja muito sensível. Et une église où on sent la présence de Dieu. A igreja onde está sentindo a presença de Deus. Je voudrais dire que vous avez Dieu ici. Aqui vocês têm Deus. Dieu est ici. Deus está aqui. Acclamez pour Dieu. Uma linda salva de palma para esse Deus. Père, Pai, que ta gloire descende sur ta que a fille. sua glória desça na vida da sua filha. Que l'onction descende sur Que a elle. unção Descende sur elle. e desce nela. Oh, acclamons le Uma Seigneur. linda salva de palma. Il y a encore quelqu'un que j'ai appelé. Tem mais alguém? Relevez-la. Pode lhe fazer levantar. Qu'est-ce qu'il y a? O que está acontecendo? C'est réel. Take it again. Receba. Oh yes. Viens avec le bébé là, le petit. Merci Seigneur. Que la puissance de Dieu descende sur cet O enfant. poder de Deus desce nesse corpo. Que la sémence de Dieu entre dans le Que corps a de cet enfant. semente de Deus entra nesse corpo. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Et que l'église dise Que a Amen. igreja diga amém. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Deus abençoe muito. Merci de votre accueil. Obrigado por ter recebido-me. Merci de votre amour. Obrigado pelo vosso amor. Je vous aime beaucoup. Amo muito vocês. On se reverra prochainement. Vamos nos ver na próxima vez. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Amém, gente? Uau! Estamos aqui. Todo mundo tá salvo aí? Glória a Deus. Que presença, hein, gente? Minha mão tá aqui cheia de óleo. Assim, eu tô meio que eletricizado aqui. Deus é maravilhoso, gente. Em tempos de avivamento, Deus faz. Amém, gente? Pode colocar aí, hashtag, em tempo de avivamento, Deus faz. Pode dizer, Deus faz mesmo. Amém, gente? Quarta-feira tem mais. Quem quer mais? Quarta-feira você vem, porque vai ter mais. Amém, gente? Vamos nos colocar em pé. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Quero agradecer a presença de todos vocês que vieram nos visitar, aos pastores aqui entre nós. Por favor, os pastores, fazem uma cena assim com a mão assim, só para a gente poder honrar vocês. Obrigado, pastores, muito obrigado. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos pastores que vieram aqui hoje também, nesse tempo maravilhoso desta igreja. Muito obrigado pelas suas presenças. Vocês são muito importantes para o reino de Deus nesta terra. Quero mais uma vez expressar minha gratidão ao bispo Kienza, também ao Fleme, o intérprete, por essas noites de avivamento que impactaram nossa vida. Quero agradecer também aqui publicamente
a vida do apóstolo Edno Melo, que possibilitou a vinda do bispo e também do intérprete aqui na nossa amada Igreja de Deus. Pastor Edno, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, que Deus restaure a sua saúde, que você esteja pleno para continuar fazendo a obra do Senhor nesta terra. Você é um homem de Deus, nós amamos a sua vida e honramos você. Um forte abraço para você aí em Campinas, que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Edno Melo. Ele só não está aqui hoje porque ele teve Covid e o Covid deixou uma sequela e infelizmente ele estava com o batimento cardíaco muito acelerado e não pôde viajar de avião para estar aqui hoje. Então nós queremos mencionar aqui o seu nome. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe sua vida e a sua esposa Leia também. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar o culto. Mas se você está aqui, você precisa de uma oração, você precisa de cura, o nosso ministério profético vai continuar aqui no altar, aqui na frente, para orar por todas as pessoas que precisam de oração. Vamos orar um a um. Então, se você precisa, acabando o culto aqui, você fica aqui na frente, você pode fazer a fila aqui, nós vamos orar um por um. Amém, gente? Amém? Levanta a sua mão direita para o céu. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, a comunhão do Espírito seja com esta igreja e com todo o Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém.